Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de arquitetura de receitas. Um resuminho, uma visão geral desse livro que a gente tem estudado bastante aqui na V4 Company e que fala principalmente aqui de um modelo estratégico de gestão e execução de marketing e vendas. Eu sou o Matheus Mundinho, eu sou gerente de gestão, estratégia e gestão aqui na V4 Company e a gente vai estar dando então uma olhada geral aqui nesse livro, nesse conteúdo, passando sobre conceitos, sobre visões, para entender um pouco mais sobre growth, sobre como a gente consegue desenvolver, então, um modelo de receita recorrente que tenha crescimento sustentável no longo prazo. Então, para começar, a gente vai entrar aqui na nossa apresentação, onde o primeiro tópico que a gente entra é sobre a fábrica de receita, que é o conceito que a gente tem na arquitetura para abrir esse livro, que trata uma analogia do que a gente tem ali sobre as fábricas que a gente tem de produtos, de produção. Uma analogia como a gente traz isso para um ambiente de serviço, um ambiente de marketing, vendas, um ambiente de receita recorrente, como é o nosso caso, como é o caso de vários dos nossos clientes. Então, qual que é o conceito que a gente tem? A gente tem que pensar nossa estrutura de serviço, nossa estrutura de receita recorrente como se fosse uma fábrica, em tese. Então, a gente tem um input, onde a gente vai colocando os produtos, os insumos, né, na verdade, que são nossa mão de obra, nossa tecnologia, nossa forma de executar os processos, vai passar ela por um GTM, que é um go-to-market, ou seja, a gente vai trabalhar uma estratégia dentro disso, de cada uma dessas linhas de produto, cada uma dessas linhas de serviço, visando encontrar ali o nosso ARR, que nada mais é do que uma receita previsível anual. Então, trazendo para uma analogia de uma fábrica, é como se a gente tivesse ali que comprar os nossos insumos, nossos produtos que a gente vai usar para a produção, que aqui são os nossos serviços, vai passar por um processo de transformação, que no caso aqui são nossas tecnologias, nossos processos, a forma como a gente desenvolve isso dentro de cada segmento, dentro de cada canal, dentro de cada frente de trabalho que a gente vai ter, onde a gente vai estar trabalhando aqui principalmente com vendas, marketing e sucesso do cliente. E a gente, depois dessa transformação, depois dessa execução, o que a gente vai estar querendo ali, o nosso output, que seria o produto, o que vai sair no final ali da fábrica, para a gente é a receita anual recorrente. Então, quando a gente pega ali na fábrica, a gente tem como objetivo ali dentro aumentar a produção, melhorar a eficiência, elevar a qualidade de produção desses produtos que a gente está executando dentro da fábrica. Quando a gente traz para o nosso caso, o que a gente quer? A gente quer alcançar o crescimento, ou seja, a gente quer que a nossa empresa ou que as empresas dos nossos clientes tenham um crescimento de receita, ou seja, cada mês que passa a gente tem uma receita maior do que o mês anterior. A gente também quer reduzir o nosso custo, tanto custo fixo quanto custo variável de produção, e a gente quer ali entregar o impacto prometido para o nosso cliente. Então, aqui dentro da arquitetura de receita, a gente não vai falar tanto em resultado, a gente não vai falar tanto em entrega, a gente vai falar muito em impacto. O impacto nada mais é do que aquilo que o cliente espera dentro do projeto dele. Então, tem várias formas de impacto que a gente vai estar olhando um pouco mais para frente. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer crescimento, custos menores e impacto recorrente para os nossos clientes, ou no caso aqui, quando a gente está falando da nossa própria empresa, para a nossa própria empresa. Então, para a gente atingir esse crescimento, a gente tem que implementar processos que sejam, de fato, eficientes. E o que é a tese aqui? A gente tem que cada vez mais ter processos de tecnologias que sejam replicáveis e cada vez menos uma dependência de pessoas específicas, de coisas específicas, onde a gente não tem tanto controle. Ali, falando em Unit Economics, a gente tem que ter uma visão ali do que está gerando nossos custos e como isso impacta dentro da nossa produção. Ou seja, não é uma questão também de cortar um custo que pode impactar a nossa receita. Onde, por exemplo, tem um caso aqui que a gente pode retomar, que é muito comum de acontecer aqui no nosso tipo de prestação de serviço, que é, por exemplo, o cliente ele quer diminuir mídia e ele quer ainda assim ter um resultado bom na parte de aquisição e receita. Só que a mídia ela é um componente essencial ali na formatação da receita. Então, a partir do momento que ele decide diminuir mídia, ele vai estar impactando negativamente a receita dele. E muitas vezes ele não percebe isso. Então, o que pode acontecer é ele entrar num ciclo ali de deterioração da receita, onde ele vai investir menos, vai ter um resultado de receita menor, vai querer investir ainda menos e vai ter um resultado de receita ainda menor. Então a gente precisa entender muito bem essa matemática, esses custos que estão envolvidos para a gente conseguir ter um processo que ele seja de fato sustentável para a empresa. Por fim, quando a gente fala ali do impacto recorrente, a gente tem que ter uma cultura aqui interna de ter
essa execução, de ter essa formatação de qualidade para a gente conseguir, de fato, entregar o impacto esperado do cliente. Porque se ele espera, por exemplo, um impacto dentro da receita e a gente não consegue executar o nosso planejamento para aquele projeto de forma como foi pensada, de forma como ele foi estruturado, provavelmente a gente não vai conseguir atingir aquele impacto. Se o cliente ele espera ali um impacto, por exemplo, de um atendimento bem feito, e a gente troca os pés pelas mãos, começa a ter problema nessa parte da comunicação, também vai ter um impacto negativo dentro desse projeto. Então, para a gente continuar, vamos falar agora sobre o GTM Motion, que nada mais é do que os motores de go-to-market, ou seja, como a gente começa a estruturar os nossos processos para ir para o mercado, ou os processos do cliente para ir para o mercado. Então, toda estrutura que a gente fala aqui dentro da nossa própria unidade, dentro da nossa própria empresa, a gente consegue replicar ela, claro, de não exatamente igual, mas dadas as devidas proporções, nos nossos clientes, nos nossos projetos. Então, todo cliente que a gente atua aqui, ele vai ter esses 3 setores em maior ou menor grau, que é o setor de marketing, onde a gente tem uma atuação bem direta e bem forte, o setor de vendas, onde a gente tem uma atuação aqui na unidade de forma mais consultora e de forma mais de treinamento, de estruturação, e vez ou outra a gente também pode executar esse serviço terceirizado, e um departamento ali de sucesso do cliente, onde ele vai cuidar principalmente da retenção e expansão desses projetos, onde a gente não tem uma atuação tão forte dentro dos clientes, mas a gente auxilia eles a definir esse processo, porque de nada adianta a gente ter um time de marketing que consegue gerar demanda, um time de venda que consegue fomentar e concluir essa aquisição de clientes, mas a gente não tem um processo de retenção e de expansão dessa base. Então é como se a gente tivesse um carro manco aqui, onde, poxa, está funcionando boa parte do processo, mas depois de chegar, depois de entrar o cliente, ele começa a sair e isso vai dificultando o processo de crescimento, o processo de empilhamento de receita, que a gente vai ver melhor aqui para frente. Então, cada um desses casos aqui, cada um desses modelos, a gente vai ter uma estrutura diferente e um papel diferente para cada um desses departamentos. O marketing vai atuar de uma forma, o departamento de vendas vai atuar de outra forma e o sucesso de cliente vai atuar de uma outra forma. Então, esses aqui são os 5 modelos que a gente tem sobre GTM, né? Os 5 motores de GTM que a gente tem, os 5 tipos que a gente tem. Então, a gente tem o No Touch, o Low Touch, o Medium Touch, o High Touch e o Dedicated Touch, segundo a arquitetura de receita, que está muito relacionado em como a gente vai adquirir esses clientes e como a gente vai reter e expandir essa base de clientes. Quando a gente fala aqui da V4, a gente está muito ali no medium para o high touch nos produtos que a gente tem hoje. Ou seja, a gente tem um processo que depende ali de um SDR, de um BDR, de um pessoal para desenvolver esse processo de relacionamento, começar esse relacionamento com os clientes, tem um time de vendas que está ali para fechar com esses clientes e tem uma estrutura robusta de sucesso de clientes para garantir que a retenção e a expansão desses projetos ela continue. Mas não é o caso de todo cliente que você vai atender. Vão ter muitos clientes que eles vão ter uma coisa mais ali para o no touch ou para o low touch. Ou seja, ele vai ter uma estrutura de vendas que ela é ou direta, então o e-commerce, por exemplo, o cara não passa por nenhuma situação para estar comprando aquele produto, uma assinatura de um software, por exemplo, de um ticket menor, dificilmente ele vai estar entrando em contato com um time de vendas para fechar, ele vai lá no site, ele mesmo fecha, ele faz um self-service ali e ele desenvolve ali esse projeto. Onde que às vezes você pode ter um problema desse tipo de situação? Quando entrar um cliente onde ele quer tem uma expectativa ali do marketing desenvolver um projeto que está ali para o high touch, para o dedicated touch, ou seja, um processo mais complexo de venda, que ele quer resolver com uma estrutura menos complexa de venda. Que, por exemplo, é um cara que quer atingir públicos enterprise, públicos de empresa muito grande, com campanhas gerais ali de meta, e quer que o cara já assina direto esse produto. Enfim, isso não vai funcionar porque a estrutura de complexidade para vender esse tipo de produto, para adquirir esse tipo de cliente, ela é muito diferente. Então não vai ser uma campanha de aquisição de lead ali no Facebook, não vai ser uma coisa mais geral que vai conseguir resolver o problema desse cara. Não é isso que vai trazer impacto para ele. Ela pode até começar a levantar a mão para a gente ter uma formatação de processo para esse cliente, mas em si só ela não vai resolver. Então ela seria uma etapa. Já para outros casos, um cliente que tem um produto menos complexo, um serviço menos complexo, provavelmente você já consegue ter um retorno ali
no investimento sobre mídia direto, onde você consegue mapear muito bem o que está chegando e o que está vendendo. Por quê? Porque a venda ela está muito ali ou sem contato ou com um contato muito baixo. Então você já consegue mapear ali dentro do comecinho do projeto. Então o marketing, por exemplo, quando a gente está falando desse processo que tem no touch e low touch, ele tem um impacto muito maior do que nos outros. Nos outros a gente vai ter uma necessidade de participação do time de vendas muito maior e do time de sucesso do cliente também muito maior. Então, trazendo aqui, a gente tem os tipos de formato que a gente pode ter, onde a gente pode estar trabalhando ali com um tipo de produto ou uma linha de serviço, onde a gente vai ter um GTM Motion. A gente também pode ter um tipo de produto com vários GTMs Motions, por exemplo, que na V4, por exemplo, a gente utiliza diversos canais e diversas formas de execução para o nosso mesmo serviço. Então, a gente trabalha muitos canais, trabalha muitas formas de atuação do nosso time de vendas e muitas formas também de atuação no time de CS. E a gente também pode ter muitos produtos, cada um tem um GTM Motion diferente. E aqui a gente tem um gráfico que traz mais ou menos como que isso mudou ao longo do tempo. Então, vale ressaltar também que a gente teve uma mudança muito grande do pré-pandemia ou pós-pandemia com relação a custo de execução de mídia, a custo de elaboração desses projetos. Então, quando a gente tem aqui nesse gráfico, você pode ver que ele teve um aumento muito grande ali quando a gente puxa de 2018 para 2024 em todos os aspectos. Mas um dos que a gente teve mais impacto ali é a parte do mid-touch, onde a gente começa a ter que ter uma estrutura mais complexa para desenvolver esse projeto, onde a gente tem que ter um funil que ele é melhor executado, para a gente aumentar a nossa taxa de execução e conseguir garantir ali um LTV, que é o Lifetime Value do cliente, mais coerente com o CAC que a gente tem. Então o CAC é o nosso custo de aquisição de cliente, o LTV é o nosso valor que o cliente deixa na empresa, e a relação entre LTV sobre CAC é mais ou menos ali uma média que a gente tem sobre o retorno daquele projeto. Então, quando a gente tem um aumento de custo de aquisição de clientes, que é o que a gente vem tendo ao longo do tempo, né, de 2018 para cá, é uma coisa que vai cada vez mais expandir, a gente precisa entender como que a gente consegue fazer com que esse projeto seja rentável, tanto aumentando o tempo que o cliente fica e o ticket médio que ele fica, a receita que ele deixa para a empresa, como também diminuindo ali o nosso custo de aquisição do cliente. Então, o que o nosso cliente ele espera da gente? Ele espera principalmente a aquisição de novos CPFs, ou seja, clientes novos para a base dele, mas ele esquece o impacto que a gente precisa de ter e que ele precisa de ter também na base atual de clientes para aumentar o LTV. Então, não adianta só eu diminuir o CAC se o meu LTV ou ele é descendente ou ele está se mantendo, porque o CAC ele tem uma tendência ao longo do tempo de estar ampliando. Então, vamos entender mais aqui agora sobre como a gente vê growth aqui na arquitetura de receita. É uma forma bem interessante de ver growth, é uma questão muito importante da gente internalizar para aplicar dentro dos projetos e principalmente para a gente ter uma gestão de expectativa boa dentro do projeto do cliente. Porque o que você mais vai ter aí de clientes, que a gente mais vai ter de projeto, no geral, se você é um empresário também dentro da sua empresa, é uma expectativa de que, olha, eu preciso estar adquirindo novos clientes para dentro do meu marketing para que eu consiga ter uma receita maior. Isso, quando a gente está falando de alguns tipos de produto, beleza, é uma coisa muito válida, mas para produtos onde a gente tem uma receita recorrente, a gente tem uma expectativa de LTV maior, ou seja, o cliente ele vai comprar mais de uma vez, a gente precisa de olhar para dentro do nosso funil e olhar a segunda parte dele, que é a nossa retenção e a nossa expansão de base. Porque se eu dependo só da aquisição, e eu tenho uma necessidade grande de crescimento, tenho uma expectativa grande de crescimento, a aquisição ela vai tendo cada vez um custo mais caro, a gente vai ter uma regra dos rendimentos decrescentes, ou seja, a cada mês que passa, a cada pessoa que entra, a próxima pessoa para entrar dentro da empresa ela vai ter um custo maior, ela vai ter uma dificuldade maior para a gente atingir, então a gente vai ter um gráfico que ele vai ficar meio um logaritmo, meio assim, tipo, ele vai ter uma dificuldade maior de crescer com o tempo até ele estagnar. Agora, se a gente tem uma receita, um formato de negócio que a gente garante uma expansão de base e a gente garante uma retenção de receita, como a gente tem aqui, a gente começa a ter um processo de growth que de fato funciona, onde eu tenho a receita nova vindo da aquisição, mas eu tenho um empilhamento de receita que vem principalmente da retenção e posteriormente ali da expansão dentro desses produtos. Então, o que a gente tem aqui dentro, por exemplo, quando a gente traz para a V4 2025, 2026? A gente tem a estruturação estratégica aqui no formato de aquisição
que é por onde a gente principalmente adquire clientes. Dentro dessa aquisição estratégica, a gente tenta puxar o cliente para um formato de uma assessoria, produtos que tenham uma recorrência maior no mês, ou seja, produtos onde há um determinado comprometimento ao longo do mês. E a partir do momento que vai funcionando esse projeto, a gente também tende a expandir essa base, tendo expansão. Então, um upsell, de colocar um produto variável, algo baseado no resultado do cliente, algo tipo assim, a gente se compromete mais com o cliente. E para o seu cliente é a mesma coisa. Então, pensa que é uma clínica de estética. Ele vai estar focando aqui na aquisição de novos clientes. Então, olha, está chegando tantos leads, eu estou fechando tantos. Mas tem uma base de clientes que ele já tem aqui de outros períodos, de outros anos, que está inativo e às vezes ele não está trabalhando aquilo, que a gente pode trazer de novo essa base. A gente pode ter estratégias de retenção, estratégias de CRM para a gente conseguir fazer com que essa base seja reativada. E a gente também pode trabalhar uma expansão dessa base. Ou seja, eu vou trabalhar ali dentro desses clientes que já foram ou estão ativos, novos produtos, produtos mais sofisticados, soluções mais complexas para a gente conseguir gerar o impacto que esse cliente, o nosso cliente, quer. Então, a gente precisa de pensar nessa estrutura toda daqui para trazer essa visão para o nosso cliente, ou se você é um empresário, para ter essa visão como um todo. Então, geralmente, o pessoal está olhando muito para aquisição, mas o empilhamento de receita, ou seja, o que vai trazer o nosso resultado, está dentro da retenção e da expansão, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui a seguir. Então, a gente tem uma parte de retenção onde é mais difícil de colocar, que ela está ali embaixo, esse riscadinho. A gente tem a parte de receita que é em branco, que é o que vai acumulando aqui, que é esse gráfico que vai aumentando. E a gente tem a expansão que ela começa ali embaixo. Então, isso aqui é feito com um estudo em diversas startups, principalmente de softwares ali, de como elas funcionaram. Então, se eu tenho um processo que não tem retenção, eu vou ficar um pouco manco. Então, a nossa curva de crescimento, ela ficaria mais assim. Uma curva que ela não conseguiria crescer, porque eu não conseguiria reter. E aqui é uma linha onde gera frustração, onde muitos clientes chegam para a gente nesse processo onde ele está mais ou menos assim, porque ele não está conseguindo ver um crescimento no negócio dele, ele não está conseguindo ver o growth acontecer na empresa dele. E aí ele sempre atribui isso à parte da aquisição. Mas como a gente tem conversado aqui, a aquisição ela tem um papel fundamental, mas é um papel que, por si só, na maioria dos negócios, não vai conseguir segurar a empresa. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade cada vez maior de adquirir clientes, um custo que ela é cada vez maior. Então, se a gente não consegue reter esse cliente, a gente vai ter uma dificuldade grande de crescimento ao longo do tempo. A gente não tem esse branco aqui, esse gráfico branco que está contribuindo para a parte de ARR, que é essa curva maior daqui. Seria, por exemplo, a gente vender estruturação estratégica aqui dentro da V4, não conseguir estar convertendo esse cliente num produto de executar, num produto que em outros produtos da V4. Então, todo mês a gente começa no zero. E todo mês a gente tem que fazer mais 100 mil, mais 200 mil, mais 300 mil. Então, se eu quero atingir 1 milhão e 500 mil nesse formato, no último mês eu vou ter que vender 1 milhão e 500 mil. Vou ter que vender 15 vezes mais do que no primeiro mês. Mas se eu tenho uma estratégia de retenção e eu consigo otimizar esse processo, onde, poxa, entrou 10 clientes de estruturação estratégica, consegui converter 5 para um produto de executar, consegui desses fazer 2 para um produto de performance, por exemplo. Consegui criar isso aqui, então eu vou tendo, ali no último mês eu posso ter uma receita que está de 800 mil, e eu vou ter que vender 700 mil, por exemplo, para bater o 1 milhão e 500 mil, e não necessariamente 1 milhão e 500 mil. Então a gente precisa desse processo para a gente conseguir ter um growth de fato dentro da empresa. Trazendo para o seu cliente, ele também vai estar muito ansioso olhando para a parte de aquisição. O que a gente precisa fazer? Se você é um empresário, o que você precisa também entender dentro da sua empresa? Precisa olhar para a base e entender que existe um certo esforço também para retenção e expansão de base, onde tem diversas formas a gente fazer isso, tanto no time de marketing, mas também no time de vendas e no time de sucesso do cliente. Comunicar com essa base, fazer com que ela seja retida, ou seja, que ela volte a comprar mais vezes o mesmo produto, e fazer com que ela seja expandida, ou seja, comprar outros produtos, sejam produtos de cross-selling, ou seja, outros produtos mais ou menos no mesmo nível, ou de upsales também, ou seja, um produto mais caro, um produto mais sofisticado que resolva aquela mesma dor do cliente, é fundamental.